Da paz de Deus, do Senhor Jesus, a esperança nossa, seja com vós todos, amados. Eu tenho uma diaconisa lá em Jerusalém que manda em mim. Ela vai de mim o quê? Ela chegou para mim e disse assim: olha, o senhor vai ser o orador do Congresso dos Diáconos. Está certo, a senhora manda. Eu assino embaixo. Eu aceitei. Depois ela disse para mim: o senhor vai para Fiel. Eu disse: sim, senhora, eu vou. Só que coincidiu a mesma. Aí eu levei ela no gabinete e dei um couro. Aí eu saí correndo lá da Fiel, hoje de madrugada, para chegar aqui. Aí que tempo que eu nunca assumi um compromisso com alguém. Eles estão vivos. Cadê a minha diaconisa que eu estou falando? Ela está se escondendo. Fica em pé aí, para todo mundo ver aí. Olha lá, ó. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Vou deixar outra parte desse outro texto, que é o texto fundamental para o Congresso. Mas antes eu gostaria de ler com os irmãos do Evangelho de Marcos, do capítulo 10. E depois todos nós leremos então Efésios 4:12 de uma só voz. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora vamos todos ler Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Que não tem isso aí não? Leiam comigo, querendo posição de a sua palavra nos nossos corações. Soberano Deus, a única coisa que importa aqui é que a tua palavra prevaleça, que ela caia em boa terra e que produza frutos. Cega-se a erva cuja flor, mas a tua palavra permanece para sempre. Nós queremos nos alimentar nesta noite desta palavra, em nome de Jesus. Podeis assentar. Servimos a Deus quando servimos os outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. É assim que o mundo contemporâneo pensa. É assim que ele define, então, grandeza. Se você puder exigir que as outras pessoas o sirvam, você chegou lá. É assim que pensa o mundo. Porque essa é a nossa cultura egoísta, é a nossa mentalidade do eu primeiro. Agir como servo é algo que na nossa visão do mundo não é normal e é algo que não é apreciado. No entanto, Jesus mediu justamente a grandeza em termos de serviço.
acertaram um dia, lá no Rio de Janeiro, um prédio sede nosso, e foi falar com um colega dele do seminário que caminharam juntos 5 anos. E quando chegou lá, teve uma dificuldade muito grande para falar com aquele colega, porque tinha uma primeira secretária, a segunda secretária, a terceira secretária, a quarta secretária, a quinta secretária. Quando chegou lá, ele veio com aquele colega e falou: como é que faz? Você entregou e assumiu. Ele disse: não me trate mais assim, não. E foi que houve, disse: por quantas secretárias você passou por 5? Significa que eu tenho prestígio e poder. Eu lhe pedi Deus ter misericórdia de ti. Caiu, ajoelha com família. Meus irmãos, os discípulos de Jesus, naquele tempo, há quase 2000 anos passados, nos dizer dos irmãos pernambucanos, que veio uma expressão que eu gosto de Pernambuco, eles ficaram aperreando a mãe. Ô mãe, vai lá, vai, fala com ele, mãe, fala. O que, menino? Olha, quando ele o restabeleceu o rei de Israel, nós dois, viu, mãe? Nós queremos um sentar na direita e outro na esquerda. Eu quero ser ministro da defesa e eu da economia. Meus irmãos, prestem atenção assim. Olha o que Jesus respondeu àqueles meninos que estavam com o discípulo acompanhando ele. Jesus disse assim: olha, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Vocês podem tudo isso? E ele disse: sim, nós podemos, Senhor. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, concedeu, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E quando os 10 ouviram isso, ficaram indignados por causa dos discípulos. E Jesus estava dizendo a eles: olha, entre vós não será assim, não, vai ser diferente. Quem quer ser grande aqui, seja o menor. Aliás, irmãos, tudo de Deus parece um contrassenso. Você olha para seu filho assim: menino, seja homem. Jesus olha para o homem e diz: homem, seja menino. Estava lá eles querendo, disse: olha, então vocês têm que ser. E outra vez ele pegou um menino e botou no meio deles. E se vocês querem ser grande, então se tornem como esse menino. Meus irmãos, eu já li, e aliás, nós pastores lemos demais, milhares de livros que falam sobre liderança, né? O bom líder. Eu tenho mais ou menos uns 50 livros que falam disso. De um bom líder, mas eu não encontrei ainda um livro falando assim: o bom servo. Escreveu um livro só para se ser servo. Aliás, tem um hino. Só esse aí que eu encontrei: como ser um servo. E a pergunta do livro é assim: eu, um servo? Meus irmãos, sabe por quê tudo isso? Porque até quando nós, eu lembro que um dia, num congresso, foram apresentar Shelley. E quando apresentaram Shelley, e disseram assim: eis aqui um grande servo de Deus. Ele levantou da maneira que ele é, calmo, tranquilo, e disse: meus irmãos, se eu sou grande, eu não sou servo. Irmãos, qual é o exemplo de servo? Capítulo 13 de João, a partir do verso 13, 14, 15, 16, os irmãos encontram. Olha que um exemplo. Como nós podemos compreender isso? Era a festa da Páscoa. Jesus mandou preparar tudo. E toda festa da Páscoa, em qualquer casa de um judeu, tinha que ter um servo, um escravo, para lavar os
pés. Estava chegando a hora da Páscoa e os discípulos olhavam assim, e eles queriam saber entre si quem é que vai lavar o pé de quem aqui. Esse é o problema. Meus irmãos, Jesus, sabendo de tudo, tomou então uma toalha, desceu do lugar onde estava, tirou parte das suas vestes e começou a lavar os pés dos discípulos um a um. E depois que lavou os pés, tomou de novo as suas vestes e voltou à mesa novamente. E ele disse assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós está querendo ser certo, não? Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Glória. Pastores, eu estava pensando assim: se eu estivesse no lugar de Jesus, ou então Jesus me mandasse lavar os pés dos discípulos, quando eu chegasse nos pés de Judas Iscariote, como é que o irmão lavaria o pé daquele sujeito? E feliz na costela louca, vai levantar esse calcanhar contra o meu Senhor, você vai para o quinto dos infernos. Jesus lavou o pé daquele camarada. Diácono serve até o membro da igreja complicar e atrapalhar, e quer derrubar o diaconato. Meus irmãos, sabe como é que isso acontece? É quando você tem a mente e o coração de servo. Isso aí eu vou deixar para amanhã. Quando você tem a mente e o coração de servo, senão você não consegue. Então eu quero dar aqui para os irmãos alguns passos que nós precisamos para sermos servos por excelência. Aliás, a palavra diácono do original significa aquele que serve. Quando você é chamado de diácono, está sendo chamado assim, aquele que serve. Tanto é que a palavra aqui, olha, diaconia contemporânea na excelência do servir. Então, diaconia na excelência nos dias atuais do diaconato. Então, meus irmãos, a primeira coisa que deve acontecer é que os verdadeiros diáconos, isto é, os verdadeiros servos, estão à disposição para servir. Diaconato não é um título, não é um cargo, é um ministério. E este ministério é porque eles estão à disposição para servir. E meus irmãos, olha, a qualquer momento, a qualquer instante, devem estar prontos. Na hora que o Senhor convoca, eles estão ali. Paulo diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios desta vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você só serve ao Senhor quando lhe é conveniente, então você não é verdadeiramente diácono, porque você não é um servo. Os verdadeiros servos fazem o que é necessário, mesmo quando é inconveniente. Sabe o que eu estou dizendo?
nós não temos agenda. A nossa agenda quem faz é o Senhor. Se nós aprendemos todo dia de acordar e dizer: Senhor, eu sou teu servo, o que é que tem na tua agenda para eu fazer? Mas você sabe o que acontece na maioria das vezes? Quando a gente recebe uma incumbência e assim quando eu digo: e o diaconal vem acabar de começar a dizer: pastor, mas eu tenho isso, eu tenho mais isso, eu tenho mais isso para fazer, eu tenho mais isso, eu tenho mais isso, eu tenho mais isso. A minha agenda está cheia. Meus irmãos, o verdadeiro diácono é aquele que está à disposição para servir. O que eu estou dizendo com isso? É que pode ter uma ruma de diácono na igreja que não são diáconos, só tem um título, não serve. Tem mais outra coisa: os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. É isso aí, olha. O verdadeiro servo presta atenção às necessidades. Um dia eu chamei um diácono e falei assim: o meu diácono, você já notou aquela irmãzinha que senta junto de você, que ela tem um dente só? Disse: o pastor, nunca olhei. Disse: por que não? E o que tem isso, pastor, de diácono? Bateu, o irmão tem um dente só e encher a boca dele de dente, para não estar cantando ele com um dente só. E pastor, disse: E como é que ele faz isso, pastor? Disse: no próximo culto administrativo você lança uma proposta. A gente manda quanto no plano cooperativo? Quanto é que a gente manda? Quanto é que a gente manda no plano cooperativo, irmãos? 10%. Faz uma proposta, a gente tirar 10% também, botar no corpo diaconal para fazer essas coisas. É mesmo? E uma Clarice, quantas casas mais ou menos Jerusalém já construiu? Você sabe? Lembra? Não, 5 é só no lugar. Jerusalém já construiu 32 casas por causa de um diácono chamado quem? Como é o nome do diácono que faz isso? Celestino Ribeiro. Meus irmãos, nós precisamos aprender. Se nós queremos servir por excelência, nós temos o corpo diaconal, tem que estar vendo as necessidades. É muito fácil você estar na frente da igreja cantando, louvando a Deus, e o outro irmão do lado não pode abrir a boca porque tem teia de aranha, não come há muito tempo. E muitas das vezes ele tem que ter uma cesta básica, vai ficar apelando, gritando, pedindo, quando a igreja deveria tirar do orçamento. Quantas cestas básicas todo mês saem lá em Matarese? E cada cesta rechonchuda aqui do tamanho do pastor. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Terceiro, os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que tem à mão. Os verdadeiros servos fazem o que podem, olha, com o que tem à mão, e faz o melhor que podem. Essa é a excelência. Agora, irmão, você sabe o que tem acontecido no nosso meio? É que nós damos desculpas. Eu não sou preparado, eu não tenho condições, eu não fiz mais esse curso e mais esse. Irmãos, uma igreja estava pedindo às pessoas que gostariam de pertencer ao diaconato daquela igreja, mas perguntou assim: você é bilíngue? Aí o diácono perguntou: o que é bilíngue? Eu não sabia nem o que era aquilo. Porque a igreja exigiu do pastor que o pastor tivesse um lugar de PhD, e um lugar de curso dos Estados Unidos. Então, quando ele formou também, queria que a igreja acompanhasse a mesma coisa. Quantos já tem um PhD? Só até aquilo lá, quando parece, ó. Tem curso que nos acompanha. Mas tem que aprender a servir. A igreja pastor dela é assim, só quer guiar com PhD. Meus irmãos, quando é que nós vamos? Essa excelência que está falando aqui é disposição para servir, é vontade de servir. Aliás, irmãos, Deus é perfeito, mas não é perfeccionista, não, sabia? Por isso que ele quer, o texto está
Você serve ao Senhor com os talentos que você tem. Nós temos um diácono lá chamado Adelino Barbosa. Adelino Barbosa já tem 105 anos. E irmão Adelino Barbosa tem dificuldade de ler e de expressar o português. E um dia uns alunos meus do seminário foram lá para me ouvir. E eu não estava. E quem estava era o irmão Adelino. E na segunda-feira que eu fui dar aula, eles disseram: pastor, nós somos na igreja do Senhor, buscar o Senhor estava na frente, o missionário estava lá. Quando nós entramos, tinha um irmão Diácono dizendo: vem aqui ler esse texto da palavra para mim. Aí o irmão levantou e leu e estava certo. E ele perguntou: ai, algum visitante? Aí todo mundo disse: sim, onde eu entrei em Salvador, uma igreja, um diácono na frente perguntando: ai, algum visitante? Pastor, depois que o irmão orou e ele começou a pregar sobre a volta de Jesus e o céu, pastor, nós ficamos assim um pouco abertos à profundidade, o conhecimento daquele homem dentro da palavra de Deus, e a gente viu o céu sendo descortinado e nós subindo e encontrando com o Senhor. Irmão Abel não fez comprar, mas é diabo de Jerusalém. Meus irmãos, vamos seguir o Senhor com o que temos. Aliás, Deus chamou um homem chamado Moisés, e o primeiro problema de Deus com Moisés foi que Moisés disse que eu não sei falar, que eu sou lá. Você vai. Quando chegou em elegância, ele disse: eu sou criança, sou menino ainda. Paulo diz assim: olha, dos apóstolos eu não sou digno de ser chamado apóstolo, dos irmãos eu sou menor, dos pecadores eu sou o principal. Essa excelência aí, sabe, é a minha mente e a minha disposição. Você não tem que fazer mais curso, e mais curso, e mais curso, e mais curso. E outra coisa, aprender isso, viu, igreja? Não deve escolher o diabo não estou menosprezando nenhum diabo, porque ele já chegou à idade. Esse daqui me viu pequeno na igreja de Ilhéus, correndo, e já me deu cascudo. Está do mesmo jeito. Eu estou dizendo, irmãos, que nós devemos, os diabos aí de nós, trazer para nós, viu, pastor Délio, meninos novos também, para aprender com esses mais amadurecidos, crescer e fazer. Senão depois, irmão, já 105 anos, morre ele, como é que ele faz? Se não botou um bocado de menino para ele olhar na estrada, trabalhar. É isso que significa esse diaconato. Nós precisamos aprender isso. Não tenha medo de eleger um diácono de 20 anos, não, na igreja. Sabe por quê? Eu com 21 anos já era pastor de uma igreja. E por que o diácono não pode? O pastor pode, né? Engraçado, quando a gente vai ler as cartas de Paulo que fala a respeito do ministério, da palavra e do diaconato, tudo que ele diz que o pastor deve ter, o diabo também deve ter. Moisés, o que é que você tem na mão? Lembra o que ele tinha na mão? Uma vara. Irmão, vai ter sobre essa vara, Moisés. Quando essa vara tocava na água, quando ela tocava, quando ela batia, o que acontecia? A vara de Moisés, a vara de Moisés. No final, como é que a Bíblia chama? A vara de Deus. O que é que você tem na mão? É isso que vai usar. Agora, irmãos, outra lição profunda que nós precisamos aprender é que o verdadeiro servo, ele não escolhe as tarefas. Sabe por quê? Por causa da grandeza do seu coração. Paulo, depois daquela viagem tenebrosa, que ele estava saindo de cá de Cesareia e indo para Roma, os irmãos lembram em
toda a história, terminando o Atos dos Apóstolos. Todas aquelas pessoas se salvaram porque o anjo do Senhor, a quem eu pertenço, o Senhor a quem pertenço, apareceu o seu anjo e me disse que nada acontecerá a nós. E depois todos eles, nenhum se perdeu, 200 e tantas pessoas, todas se salvaram. E me impressiona, irmão, que quando termina, eles chegam lá na beira da praia, exaustos, cansados, com frio. Os irmãos sabem quem foi no mar catar graveto na palavra da fogueira? Os irmãos já leram isso na Bíblia? Quem foi? Paulo. Paulo, catar graveto para fazer fogueira, para aquecer aquela roupa de ímpios. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Eu li um dia a biografia de uma moça e ela dizendo que o que mais tocou na vida dela no tempo de estudante foi que ela estava numa rua gélida, fria, ia fazer uma viagem para fazer um curso de especialização e a Débora pediu que ela atravessasse ali. E ela estava numa dificuldade tremenda, e ela sabia que do outro lado da estação já estava na hora do trem partir. E ela disse: chegou um senhor bem magro junto dela, disse: minha filha, eu atravesso com você, me dá sua mala. E aquele cidadão esqueleto magro botou aquela mala nas costas, atravessou e levou aquela moça, botou dentro do trem e ela partiu. Ela disse: depois descobriu que aquele carregador de mala, que ela quis dar um trocado, e disse: não, deixa eu trocar para você fazer sua merenda aí no trem, que aquele carregador da sua mala não era outra coisa senão Abraham Lincoln, o grande presidente dos Estados Unidos. O pastor Rubens Lopes, a igreja Vila Mariana dele é uma igreja famosa, grande, de milhares de membros. Ele contou que certo dia ele estava pregando domingo de noite e um senhor maltrapilho, assim, de sandália japonesa, com um chapéuzinho na cabeça, todo sujo, veio à frente e disse: eu quero tudo que o senhor falou, assim eu quero. Aí pastor Rubens disse que pagou, chamou um diácono para levar lá para dentro e tal, aconselhar aquele irmão e tal, certo, direitinho. Na segunda-feira de manhã, cedinho, ele estava na porta do gabinete do pastor Rubens lá batendo: pastor, quando o senhor pregou no sermão, o senhor falou que no sermão que a pessoa que viesse era para trabalhar, ser útil para o reino de Deus. Eu estou aqui, o que o senhor vai mandar eu fazer? Aí pastor Rubens disse: meu Deus, onde é que eu vou botar esse homem aqui para fazer o quê? Aí pastor Rubens disse: eu vou orar. Ele disse: não, quando eu vim para casa eu já orei, Deus já me disse o que eu vou fazer. Eu disse: o que foi que Deus falou para você fazer? Ele disse: eu já notei que no domingo à tarde vocês saem e levam o óleo. Naquele tempo pastor Rubens disse que a igreja tinha óleo, leva o óleo e eu sou carregador e eu carrego aquele carro, olha, assim, eu boto lá e levo para a praça, vocês vão fazer o arquivo. Aí disse que todo domingo à tarde chegava, ele estava lá com o óleo e com a carroça, no maior alegria, no maior prazer. Meus irmãos, pastor Rubens Lopes disse que aquele irmão, sim, analfabeto, era o irmão mais amado, mais querido da igreja. A roupa ele tinha agora, até paletó, que todo mundo dava para ele. Aí eu lembrei daquele texto: naquele que meu servo, meu pai, honrará. Pastor Rubens Lopes disse que no dia que o irmão Firmino morreu, foi o maior sepultamento na história da igreja de Vila Mariana. Todos os membros da igreja, das congregações e tal, etc., estavam ali presentes. E ele disse que nunca viu todo mundo querer pegar na alça do caixão. Meus irmãos, nós precisamos aprender que esse ministério, por excelência, está no meu coração e na minha mente. É a maneira que eu posso agir. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Vocês não são diáconos por uma temporada, porque o ministério não resta a vida. É para servir o Senhor. Sabe o que eu estou dizendo? Não tem aposentadoria para diácono. Já completei todos os anos, não me aposentar nada. Não tem aposentadoria.
aqui, ó. Estava pensando em aposentar, não vai mais. Vai continuar com o ministério pastoral, diaconato. E eu também. Sabe o que eu estou dizendo isso, irmãos? Que quando eu completei 30 anos de ministério, eu orei e disse: ô Senhor, já está bom. Eu vou passar o cajado dos meninos que estão aqui. E eu vou tomar conta da sua missionária. E eu vou logo morar em Deus. Os irmãos sabem que eu sou pastor em Salvador, mas moro em Deus. Vou fazer isso, vou me aposentar. Meus irmãos, Deus me deu uma surra tão grande, bateu tanto em mim, eu disse: ô Senhor, eu retiro tudo que eu falei, eu vou continuar. Mas aí eu orei assim, disse: Senhor, quando eu completar 50 anos, o Senhor me leva? Já está bom. Eu não quero morrer de pijama no hospital, não. Eu quero morrer de gravata trabalhando. Então me leva quando eu completar 50. Meus irmãos, eu fui orar. Quando eu abri a Bíblia, estava escrito assim: não me leve na metade dos meus dias. Já leram isso em Salmo? Então eu já sei que eu vou viver quantos anos? Sim. Foi. Eu fui pregar numa igreja, lá em Minas Gerais. E o colega começou assim: meus irmãos, eu quero apresentar a vocês um pastor em extinção. Como é que pode? Ele disse: por quê? Ele disse: meus irmãos, ele é pastor em Salvador e mora, olha, em Ilhéus, são 400 e tantos quilômetros de distância. É porque o servo, meu irmão, não tem agenda. Deus é que escreve a agenda dele. Todo dia de manhã eu levanto e digo: Senhor, o que o Senhor tem para eu fazer hoje? Por isso, minha Clara, que de vez em quando você telefona e diz: meu pastor, o senhor está em cima? Diz: não, quem está é o Edu. Aí então no gabinete: e cadê ele? Já está em Deus. O gente estava aqui ontem, já veio. Aí daqui a pouco o telefone e diz: pastor, o senhor está aí? Chega como? É que eu cheguei em casa, quando eu fui entrando no ovelha, eu disse: meu pastor, eu disse que para a igreja, o senhor estava aí, o senhor pode vir aqui, eu volto agora, meu filho, dei meia volta. A mulher disse: onde é que você vai? Eu disse: estou voltando. A dizer: não tem jeito mesmo, não. E não tem jeito, não. A minha agenda é do Senhor. Precisamos aprender que o servo tem que estar à disposição. Aliás, todo bom pastor é servo. Já não estou indo? Se ele é bom pastor, ele é servo. Desculpa eu dizer isso, irmãos. Chegou o dia 7 da manhã, uma caçamba de saco de cimento. Nós precisávamos comprar 62 sacos de cimento. O engenheiro falou: para aquela laje todinha que nós íamos bater, encher aquelas pilastras. E chegou 7 da manhã. E não tinha ninguém. Nessa noite eu fiz vigília, fiquei no gabinete. Aí quando parou o caminhão, eu disse: e se o caminhão esse cimento da igreja? Ele disse: é. Não, eu vou logo levando. E um botou nas minhas costas, eu fui subindo assim, no teu lado da igreja, eu subindo, levando, botando no último andar. E fui botando. Quando estava lá pelo 25º, eu estava dizendo: Senhor, não estou aguentando mais não, e não chega ninguém. E o suor corria tanto, que dizia assim, olha, e no sapato deles, todo buraquinho, chegava só a fazer, subia assim. Passou um moleque, olhou assim e disse: é verdade, olha para aí, ó. O peão morrendo debaixo do saco de cimento e o pastor essa hora em casa dormindo. Pensa assim. De quem você, como diabo, não lavaria os pés na sua igreja, Zezé? Quem você não lavaria os pés? Terminando essa palavra, os verdadeiros servos mantêm discrição. Meus irmãos, como isso me inquieta ultimamente. O verdadeiro servo, meu irmão,
Olha o que o Senhor fala na sua palavra. Olha Paulo escrevendo aqui, olha, veja o que está escrito no livro de Colossenses, no capítulo 3, verso 17, Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavra, ou por palavras, ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Agora mais um pouquinho do verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Você deve fazer tudo para o Senhor. Então não depende se aquele irmão é bonzinho, deixou de ser e tal, etc, e não sei o que. Você está fazendo para o Senhor. Pastor, eu não vou visitar aquele irmão, não. Por que você não vai visitar? Pastor, a vida daquele irmão é falar do Senhor, ele vai lá e ajuda o irmão. Pastor, como é que pode quando ele vai lá e faz? Eu não acredito, pastor. Você sabe que o diabo fala para mim, pastor, o senhor é besta demais. A pessoa pisa no senhor noite e dia, pastor, o senhor ainda manda a gente para lá ajudar. Uma ovelha me machucou 10 anos. Pisou em mim do jeito que podia, 10 anos. Um dia eu chamei o irmão Celestino. Irmão Celestino, você já foi visitar aquela ovelha minha? Já, pastor. Você já montou a casa dela como é que está? Já, pastor. Vai cair qualquer hora, mas se cair e matar, ela merece. Vamos ali na casa lá em cima em São Caetano. Vamos fazer o orçamento todinho. Levantar a casa dela, bater uma laje e levantar outra em cima, para ela morar em cima e alugar o de baixo para sobreviver. Pastor, se o senhor falar para a igreja não vai dar um centavo. Eu digo, não vou falar para a igreja não. Vou lá cobrar o meu nome e pagar. O senhor não tem gente mesmo não, meu pastor. Fizemos a casa, construímos, ela morou, alugou. Sabe o que aconteceu, irmãos meus? Foi a maior companheira de ministério que eu tive para me ajudar. Sabia? Brigava com qualquer pessoa pela roupa que eu deixava no gabinete, se alguém pegasse, se não fosse ela, para cuidar. E dizia para minha mulher, pode deixar que meu velho, quem vai cuidar agora sou eu. O INSS, pagamos escondido até ela se aposentar. Meus irmãos, nós estamos fazendo isso para Deus. Lembra quem era Paulo? Inimigo, né? Perseguidor. Sabe por que Paulo se voltou para o Senhor? Os irmãos leem assim, dizem, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele, Paulo, todos os sermões dele, depois ele dizia, eu, Paulo, consenti na morte de Estevão. Estevão foi aquele diabo que deu a vida e diz assim, Senhor, não me impute esse pecado. Orou da mesma maneira que Jesus orou. E aquilo ali Paulo viu que ele estava tocando no Senhor, porque estava ali um diabo que servia o Senhor. Diabo é para dar a vida. Quais os diabos que estão aqui, que estão dispostos a dar a vida ao Senhor? Levante a mão. Do seu ministério. Que Deus complete essa palavra.